Olá, sejam muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, iniciaremos com uma oração, rogando a Deus que nos auxilie, aos espíritos benfeitores que nos ajudem a tornar a nossa fala inteligível, que possamos retransmitir tudo aquilo que através da bondade de Jesus nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema que nos foi confiado hoje, a caridade material e a caridade moral. Sabemos muito bem que nós que nos encontramos encarnados, habitamos o plano material. E o amor, através da caridade, pode ser demonstrada justamente através da caridade material. Porém, essencialmente, somos espíritos imortais, espíritos que, em essência, são morais. Logo, essa caridade também pode ser feita dessa forma. Então é o que nós vamos estudar hoje em dia, esse paralelo, se existe uma diferença entre ambos, se uma talvez tenha uma certa relevância maior que outra. Vamos ver então. Esse estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5 livros que compõem a codificação espírita. No capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Bom, como introdução ao nosso estudo, uma cena que muitas vezes nos deparamos no dia a dia, principalmente nas grandes metrópoles, são de nossos irmãos e irmãs que se encontram em uma penúria material muito grande, que nos solicitam um trocado, uma ajuda qualquer de ordem material. Geralmente ajudamos, procuramos ajudar no que podemos, né? Mas, possivelmente, alguns de nós geralmente nega esse auxílio. E temos que lembrar, né, de Chico Xavier, quando nos disse que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Ou seja, muito provavelmente, aquele irmão ou aquela irmã que nos estende a mão solicitando um apoio material pode ter sido um parente nosso numa encarnação passada. Ou se não, diretamente ligado através da consanguinidade, possivelmente um compatriota, né, de um país que vivemos em encarnações passadas e que nos era muito caro. Enfim, então nós temos que pensar dessa forma. Temos sempre espirituais e não puramente de forma material. Mas esse exemplo foi dado porque muitas vezes nós também precisamos de ajuda. E como é que nós nos sentimos quando alguém nos estende a mão? Isso é algo que é muito importante nós respondermos para nós mesmos. Quando nós tivermos uma condição de necessidade material, de financeiro, ou até mesmo a perda de um ente querido, algo assim, e nos alguém auxilia, né? Como que nós vamos nos sentir? Então, como Jesus nos disse, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Mas aqui nós vamos tomar então a caridade material pelo termo compartilhamento. Então, o que efetivamente é a caridade material? Ou seja, aquilo que nós temos em excesso, ou até mesmo o nosso próprio necessário, mas só que refletindo, nós podemos compartilhar com o nosso próximo. Então, seja dinheiro, alimentos, vestuário. Então, para o nosso estudo, daqui para frente, vamos entender então a caridade material por compartilhamento. Mas e a caridade moral? Como é que funciona? Basicamente, está no fato de nos suportarmos uns aos outros.
isso resume muito bem a caridade moral. E como filha do amor, a caridade moral ela se demonstra por diversas formas. Então, a paciência, a tolerância, a compreensão, né? Mas uma delas se sobrepõe sobre todas as outras, que é a questão do perdão. E nós vamos ver aqui diversos espíritos que fixam nas suas mensagens a importância do perdão. Então, só aqui nós temos 2 mensagens, né, trazidas aí por Chico Xavier, falando da importância do perdão. Depois, nós vamos ter André Luiz, no Espírito da Verdade, né, no livro, falando sobre a importância do perdão. Posteriormente, o Espírito de Maria Dolores, em uma das suas estrofes, falando sobre o perdão, ama, trabalha, perdoa. Posteriormente, o Espírito de Paulo, o apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O importante aqui é frisarmos que ele não fala de grandes homens ou grandes mulheres, ele fala de grandes almas, ou seja, o que nós somos em essência, e não as aparências exteriores. Mais adiante, o espírito de Joana de Ângeles, em uma das suas mensagens com psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Viver e Amar, né, em que ela diz: a indulgência pacifica o infrator. Isso é uma verdade, eu diria assim, absoluta, porquanto nós conhecemos um exemplo de um malfeitor em que ele foi capturado e levado a juízo, e na sessão diversos parentes das vítimas que ele havia feito o acusavam, diziam palavras assim muito fortes para ele, não é? Contrários a ele e o que ele havia feito. Mas o curioso é que um deles disse o seguinte para ele: olha, eu sou cristão e você me causou uma dor muito grande, isso é verdade. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo do fundo do meu coração. E algo muito interessante observar que, enquanto os outros parentes lhe falavam verdadeiras, até mesmo palavras muito duras, ele se mantinha totalmente frio. Mas quando esse que o havia perdoado, nós vimos lágrimas escorrerem dos seus olhos, né? Então, assim, algo que realmente o tocou de verdade. Mas, continuando, né, temos aí a questão do sede indulgentes com as faltas alheias, né, pelo espírito de Emmanuel. Posteriormente, na codificação, nós vamos ter ali um capítulo inteiro dedicado à questão da reconciliação, da indulgência, do perdão, né, que é o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. E, claro, o maior de todos, né, o Espírito de Jesus Cristo, que nos afirma o seguinte, que nós só seremos perdoados se perdoarmos o nosso próximo. É claro que é muito fácil falar, mas a prática, realmente, ela é difícil. Nós sabemos disso. Porque também vivemos situações que nos pedem o perdão. Mas acreditamos, embora ainda não estejamos totalmente imersos, né, nesse caminho, de que é o melhor a se fazer. Continuando, então vamos tomar por abstração a caridade moral pelo termo indulgência. Mas há uma diferença entre o compartilhar e a indulgência?
nós vamos perceber que sim, que uma não anula a outra. Porém, a indulgência tem certa relevância com relação ao compartilhar. Aqui nós trazemos uma história do rico e do pobre, que inclusive foi relatada pelos espíritos superiores, também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que basicamente contou uma história em que, enquanto vivessem o rico e o pobre, seriam pesados numa balança todas as suas boas atitudes, e que, findo um certo período, Deus os chamaria e faria então a medição das duas, digamos assim, vidas, né, das atitudes tomadas. E o curioso é observar que o pobre, né, dentro lá de um saco que ele tinha, mal dava para ver as moedas que representavam as boas ações que ele havia feito. Porém, a balança pendeu muito para o lado dele. Embora o saco em que ali haviam inúmeras moedas douradas que o rico havia distribuído na sua existência, praticamente não fez peso nenhum. Mas por que isso aconteceu? Os espíritos dizem o seguinte, que enquanto o rico viveu, sim, ele deu muito em termos materiais, mas o percentual comparado ao que ele tinha disponível era muito pouco. Então vamos supor que ele tinha 100 milhões, mas deu 5 milhões. O que seria 5 milhões para quem tem 100 milhões? Um mês de juros, de repente, ele consegue de volta o valor que havia disponibilizado para a caridade. E o pior, ele havia feito isso por orgulho, para que os demais vissem que ele havia feito uma grande atitude, que ele deu a esmola e tudo mais, não é? Agora, já o do rico, não. Do pobre, perdão, não. Ele compartilhou o máximo das suas possibilidades. Então, se ele havia talvez 1.000 ou 100 dinheiros, ele havia compartilhado 50, não é? Então, ou seja, um valor que para ele até mesmo poderia pesar até nas suas necessidades. Mas algo ainda superior o pobre havia feito. Ele foi o quê? Indulgente para com as faltas alheias. Então, o que nós entendemos da lição é que o compartilhamento ele é importante. Porém, há um ponto superior ao compartilhamento, que é a indulgência, né? Que é a caridade moral. E o lado positivo, né, que nós podemos tirar é que não necessitamos ser ricos no plano material, termos mansões, muitos carros, muitas casas ou muito dinheiro no banco para sermos indulgentes para com o nosso próximo. Qualquer um, independente da questão social, racial, opção sexual, opção ideológica, política, etc., nós podemos ser indulgentes independente de tudo isso. Que é o que realmente vai nos impulsionar em termos evolutivos. No corpo, não necessariamente, mas sim na alma. Porque, claro, a alma evoluindo, consequentemente, vai representar um corpo mais evoluído. Mas isso é uma outra história. O importante é isso, a indulgência. E ela deve iniciar-se conosco mesmo. Porque como é que eu vou praticar o perdão, a indulgência para com o meu próximo, se eu não realizo nem para mim mesmo? Então, como o Espírito Joana de Ângeles nos ensina, também pela psicografia do nosso querido médium baiano Divaldo Pereira Franco, todos podem errar, e isso acontece a miúde, tendo o dever de
perdoar-se. Claro que não permanecendo no equívoco, porque nós não podemos usar do artifício de perdoar-se como uma excusa para continuarmos a praticar umas atitudes equivocadas perante as leis de Deus, não é mesmo? Mas a indulgência, que é a caridade moral, digamos, de maior relevância, ela inicia conosco mesmo, independente do que viermos a ter cometido. É o que vai nos libertar espiritualmente, mentalmente, para que possamos iniciar o trabalho de reparação dos equívocos que venhamos a ter cometido. Como foi o próprio caso do apóstolo Paulo, que de maior perseguidor dos cristãos se tornou o maior divulgador do evangelho, o maior cristão, né, de todos, inclusive os apóstolos, nunca ter conhecido fisicamente o próprio mestre. Claro, teve a oportunidade de vê-lo espiritualmente, mas se ele tivesse bloqueado a si mesmo em termos psicológicos, né, ele jamais teria se tornado esse maior cristão, praticado a caridade, a propagação do evangelho, se ele não tivesse se perdoado em primeiro lugar. Depois de se perdoar, o mais importante é a indulgência em família. Por quê? Como Jesus nos ensinou, a família é o primeiro templo da alma. Então é ali que nós vamos exercitar com aqueles que são mais próximos essa caridade moral, para que posteriormente, na vida de sociedade, onde teremos contato com muitos espíritos de diferentes níveis intelectuais, morais, nós possamos continuar com o exercício da indulgência. Então, se no trabalho estivermos numa roda em que ali há a maledicência, sejamos nós aqueles que teremos indulgência de todos os demais, orando por todos, orando por aquele que está sendo perseguido, né? Não acusando a todos eles por estar praticando maus atos, mas simplesmente se tornando naquele meio um representante de Deus, exercendo o amor através dessa caridade moral que é a indulgência. Mas muitos de nós, claro que pode ter passado por situações muito, muito difíceis, como alguém que pode ter tirado a vida de um parente nosso querido, ou roubado quantias ou bens que nos até mesmo pode ter feito falta, ou outros crimes muito graves que nós reconhecemos a dificuldade de não querer perdoar, nem aqui nessa vida, nem na outra, né, devido à gravidade que ocorreu. Claro que nós não podemos, né, abraçar o nosso inimigo e ter para ele bons sentimentos por alguém que nós sabemos que não nos quer bem, que não, enfim, que muitas vezes nos quer mal, né? Não é essa a proposta de Jesus. Tanto que Allan Kardec coloca isso na codificação, que há uma repulsa, até mesmo material, através dos fluidos. Ou seja, a sintonia não bate, não está de acordo. Mas essa questão da aproximação, até mesmo física, ela só virá com o tempo, com o exercício da indulgência, que ela pode e deve sim ser começada através de algo que nós vamos falar logo a seguir, né? Então, para aqueles que porventura pensam, olha,
eu não consigo, eu vou desistir porque eu não vou conseguir ter indulgência para aquele que me fez mal. Né? Então nós dizemos, não, espere. Né? Mas por quê? Por que eu devo esperar? Né? Nós dizemos o seguinte, olha, nós podemos iniciar com orações. Então, claro, nós não vamos apertar as mãos logo em seguida a um crime que o outro possa ter feito conosco, mas nós podemos iniciar com a oração. Né? Esse perdão que Jesus nos ensinou, porque ele foi o que mais orou e era o maior espírito, né? Tanto que se nós estudarmos a vida do Cristo, em muitas passagens, na maioria delas, nós o vamos ver orando. Então imaginemos nós o quanto necessitamos orar. Isso cria a sintonia que estávamos falando, mas dessa vez com os espíritos benfeitores. E esses espíritos benfeitores vão nos auxiliar. E aqui vemos uma ilustração muito boa do que é essa sintonia. Quando uma estação de rádio emite uma onda numa determinada frequência, que um aparelho, ao ser sintonizado, ele capta, né, e retransmite aqueles sons, funciona algo muito parecido com a oração. Nós sintonizamos com aqueles que estão vibrando naquela mesma faixa. E eles vão nos intuir para como melhor realizar essa indulgência. Né? Mas alguns aqui poderiam dizer, olha, desculpa, você não nos convenceu. Ainda não acredito, né, que a indulgência ela é superior à caridade material, através do compartilhamento. A indulgência, eu não sei por que eu devo praticá-la. Né? Nós responderemos o seguinte, porque ela nos liberta. Né? A quem? Ora, a nós mesmos em primeiro lugar. Todos nós que estamos aqui vendo essa palestra, já passamos por alguma situação em que, seja um membro da família, ou seja um membro do trabalho, ou seja um membro do círculo de uma religião que venhamos a frequentar, enfim, da escola, já passamos por alguma situação em que esse nosso próximo ou nos traiu, ou nos caluniou, enfim, já aconteceu isso conosco. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Né? Porque até mesmo como é que nós vamos poder mostrar o bem se não passarmos por essa situação? É claro que não é um determinante da vida. Deus não criou a existência para que seja assim. Né? Nós vamos ter também a questão do quê? Das expiações. Ou seja, só vai acontecer conosco aquilo que nós estamos, de certa forma, envolvidos, né? Porque Deus não havia criado, não pode ter criado a vida de uma forma que fosse, digamos, assim, focada no mal, né? Muito pelo contrário, né? Ele não permite injustiças. Mas até mesmo o desrespeito mental, né? Que muitas vezes a gente passa também, que a gente sente, a gente pode até ver, né, o que o outro está pensando de ruim para conosco, né? Isso tudo geralmente nos deixa com rancor, com ódio, com animosidade desse nosso próximo. E nós arriscamos dizer aqui que muitas causas de câncer e algumas outras doenças que são chamadas somáticas, elas têm uma certa ligação justamente com esses sentimentos não trabalhados. Né? Então é como se fosse um fardo pesado, né, que nós vamos carregando, mas com a indulgência que o Cristo nos ensinou, ela faz com que nós deixemos esse fardo de lado e passamos a caminhar mais leves, livres desse peso. Até mesmo porque, em primeiro lugar, né, como já foi dito, nos liberta em primeiro lugar. E em segundo lugar,
A indulgência tem essa importância porque ela liberta também o nosso agressor. Ah, mas como? Como é que isso funciona? Não é? Bom, para compreendermos essa importância da indulgência, nós vamos nos lembrar de que tanto aqueles que já conhecem e praticam as leis de Deus, aqui citamos o caso da Madre Teresa de Calcutá, né? Ou seja, que pratica a caridade genuína, pura, desprendida, né? Quanto todos aqueles que trilham os tristes caminhos do desalinho às leis de Deus, né, de amor e caridade, basicamente nós, né? Que estão envolvidos em fofocas ou promovem fofocas, são orgulhosos, que têm inveja do bem do outro, que têm ódio do outro, ou que são gananciosos, né? Muitas vezes temos um pouquinho de cada, né? Enfim, o que acontece? Tanto uma Teresa de Calcutá, por exemplo, como nós, temos um destino que é a evolução espiritual. Como nós vamos ver aqui no gráfico, né? Então citamos aqui uma espécie de degrau. Mas só que, no nosso caso aqui, que nos encontramos ali no meio, e talvez alguns de nossos irmãos e irmãs que estão num patamar menor, o que é natural, porque há uma ascendência aí de espíritos infinita, não é? Então, como é que nós podemos chegar, por exemplo, num grau espiritual como uma nossa irmã Teresa de Calcutá? O tempo. O tempo é a chave. Porque é ele que vai nos permitir, com o nosso próprio esforço, com a nossa própria vontade, em aderir às leis de Deus e praticá-la do nosso coração para com o nosso próximo e para conosco mesmo, a chegar nesse patamar. Agora, se nós não formos indulgentes para com esse nosso irmão ou irmã que ainda está na retaguarda de nós outros em termos espirituais, o que pode acontecer? É como se nós bloqueássemos, né, essa possibilidade dele de evoluir. Essa é a maior gravidade de não se praticar a indulgência. Porque cria uma espécie de bloqueio mental nesse espírito que vai se colocar como culpado e vai saber que nós não o perdoamos. E isso cria uma dificuldade muito grande com o tempo. Ele não vai conseguir evoluir com a facilidade que ele pode ter e como filho de Deus merece ter. Né? Claro que os bons espíritos vão auxiliar, ele vai ter chances com outros espíritos de se redimir, já que com aquele que ele praticou o mal não o quis, mas haverá um empecilho. Então, está aí a importância, uma delas, que nós pensamos que seja a da prática da indulgência para com o nosso próximo. Né? Então nós temos que lembrar Jesus Cristo, que foi o espírito mais evoluído que já esteve encarnado no planeta Terra. Né? Que ele é co-criador com Deus, inclusive de nós mesmos, muito provavelmente. Né? Não somente do planeta Terra em termos espirituais, mas de nós enquanto seres existentes. É algo muito além do que nós possamos entender. Né? E ele deixou aqui um exemplo da verdadeira indulgência, porque quando ele estava nos últimos instantes da sua encarnação, o que ele fez? Ele disse o seguinte: Deus, ou Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. O que ele quis dizer com isso? Ele nos libertou em termos mentais. Ele sabia que nós, no futuro saberíamos o equívoco, o erro que nós cometemos. Mas, já pensando nisso de antemão, nos libertou desse fardo, nos disse, olha, perdoem-se,
porque de minha parte eu já compreendi vocês, eu já perdoei vocês. Olha só que pensamento mais elevado, né? Mas aí vem uma pergunta: só perdoar, né? Ou seja, só ter indulgência basta? Né? Nós vamos aqui lembrar de um caso muito interessante de Chico Xavier, do médium mineiro, que no ano de 1924 ele foi trabalhar como uma espécie de atendente numa mercearia, e lá o seu patrão o fez trabalhar por horários extensos, né? Basicamente muito além do que, enfim, talvez as leis, né, do trabalho hoje poderiam dizer como justas. Mas o interessante desse caso é que quando o seu patrão, ex-patrão, havia falecido e ele acabou morrendo na miséria, o próprio Chico Xavier, né, que, embora não tivesse os recursos para poder pagar o seu enterro, ele foi de porta em porta solicitando, né, a comunidade que ajudasse para que pudesse reunir os valores e então pagar o enterro justo, né, cristão, no mínimo, para o seu ex-patrão. Então, ou seja, olha só que interessante, Chico Xavier ele não só usou de indulgência para com, né, o próximo, mas principalmente ele procurou trabalhar em favor desse próximo. Então é isso que nós queremos dizer aí sobre apenas perdoar basta, né? Nós temos que dar continuidade àquele sentimento através da nossa fala, que é também indulgência, das nossas ações materiais, ou seja, compartilhamento, né? E assim por diante. Então nós vamos ver o seguinte, que a indulgência é necessária, mas não limitada em si mesma. Então é necessário ir além, sempre além. Até mesmo porque o amor ele não tem uma limitação. O amor é infinito, ele não tem limite. Mas só que para isso, ele requer o quê? A renúncia. Então, o compartilhamento, ele requer muitas vezes que a gente deixe aquele capítulo da novela, pelo menos um dia na semana, ou pelo menos um dia no mês, aquela partida de futebol no final de semana, né? De repente, em prol de uma causa maior, a gente deixar um pouquinho de lado, pelo menos o primeiro tempo, né? Aquela balada no final de semana, no sábado à noite com os amigos, poxa, de repente, um dia na semana para tirar para ajudar as equipes socorristas, as equipes que vão às ruas levar alimentos, né, e orações aos nossos irmãos e irmãs que se encontram lá, ou às vezes aqueles recursos financeiros que nós investimos constantemente em novos aparelhos, em versões mais novas, que de repente a gente poderia não nos contentarmos com o que temos e investir esse dinheiro num auxílio a quem necessita, não é? Então, ou seja, deixarmos um pouco aquele olhar exclusivamente sobre nós mesmos, né? Procurarmos ver o outro, né? Em termos materiais, como o compartilhamento, né, do alimento, como Jesus nos ensinou: tive fome e me desses de comer, tive sede e me desses de beber, estive nu e me vestistes, estive na prisão e viestes me ver. Então, ou seja, são todos exemplos aí de compartilhamento de alimento, do tempo, que também, de certa forma, podemos dizer que é material. E a indulgência, né, como caridade moral. Aqui lembramos mais uma vez o exemplo de Jesus, que havia dito a Pedro, né, olha, Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Né? E Simão Pedro havia dito, não, de forma alguma. Né? Mas no momento ali da prova, ele mesmo se viu, né, tão humano como qualquer um de nós, falível, com medo das repercussões e dos flagelos físicos que lhe seriam imputados se ele
dissesse que ele estava com Cristo, ele teve medo naquele momento. Então, mas mesmo assim, olha só que interessante que Jesus fez. Mesmo depois de crucificado e que já havia desencarnado, ele retorna já em espírito materializado, né? O seu perispírito estava ali materializado, porque, claro, entre os apóstolos haviam médiuns, ou todos eles eram médiuns, que permitiu, né, o compartilhamento ali do ectoplasma para que o seu perispírito pudesse se materializar e se comunicar com eles. Olha só o que Jesus fala, né? Ele perguntou 3 vezes a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro disse, né? Por que me pergunta 3 vezes? Você me ama? Você sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E aí então Jesus arremata, né? Então, olha, toma conta das minhas ovelhas. Mas o importante aqui é o seguinte: Simão Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E o Cristo fez questão de perguntar a Pedro 3 vezes. E por 3 vezes Pedro disse que o amava. Ou seja, olha a psicologia espiritual de Jesus, e mental, por que não, né? Que libertou Pedro da culpa que ele carregava. Dizendo a ele: olha, eu te perdoo, então se perdoe, porque está tudo bem. E olha só o que aconteceu depois. Pedro funda então a Casa do Caminho, que foi o primeiro templo cristão da humanidade, e segue adiante. Né? Foi um dos maiores apóstolos também, juntamente com Paulo de Tarso. Né? Então, o convite de hoje é esse, né? Para usarmos de indulgência para com o nosso próximo, sempre. Né? Pois não será levado em conta, né? Quando desencarnarmos, justamente isso. Então, realizar ações de ordem de compartilhamento material, de uma cesta básica, de roupas, do tempo, ele é importante? Sim, é importante, é essencial. Porém, a indulgência para com cada um de nós, entre nós, né, e para conosco mesmo, é fundamental. É ela que vai garantir com mais propriedade a nossa evolução espiritual. Então esse é o convite de hoje, né? A prática da indulgência. Desejamos muita paz para todos. Utilizamos aqui nesse estudo de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Temos alguns recados finais, então caso alguém encontre algum som, alguma imagem que tenha algum uso de copyright, por favor nos avise, né, para retirarmos. Apesar de termos utilizado, consideramos como domínio público, né? Porém, nos avise caso tenha algum com copyright. Também, se alguém encontrar algum erro doutrinário, gramatical, algum equívoco qualquer, também pode nos enviar no e-mail que se encontra na tela. Agradecemos novamente a todos pela atenção. E gostaríamos apenas de dar uma última recomendação final, né? Que alguns palestrantes, oradores espíritas que conhecemos até o momento, que nós reconhecemos terem um grande conteúdo altamente consolador e altamente instrutivo, né? À luz, muitas vezes não só estritamente dentro da doutrina espírita, mas assim, de cunho cristão, né? Pautado no Evangelho de Jesus. Então nós recomendamos aí, basta colocar lá no YouTube o nome, né, desses palestrantes que são muito que trazem uma bagagem muito boa para todos nós. E claro, se alguém tiver alguma recomendação, nos envie no e-mail também. Pedimos desculpas a porventura algum desses oradores que não se encontram aí na tela, é porque provavelmente nós não conhecemos ainda. Mas, por favor, nos mandem as suas sugestões que a gente coloca depois, tá bom?
Um forte abraço a todos e até a próxima palestra.